Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar um fator integrante adequado e integrar a equação diferencial x² menos y³ de x mais xy² de y igual a zero. Bem, antes de pensarmos em utilizar um fator integrante ou mesmo de buscá-lo, nós vamos verificar se esta equação diferencial é exata. Sendo exata, não haverá necessidade de irmos em busca desse fator integrante. Uma equação diferencial exata pode ser representada como sendo m de x mais n de y igual a zero, com a função m sendo f de x, y, e a função n sendo g de x, y. Para que essa equação diferencial seja exata, quando derivarmos a função m em relação a y, se esse resultado for igual à derivada da função n em relação a x, então nós dizemos que ela é exata. E uma forma de nós resolvermos essa equação é através do modelo em que u será igual à integral da função m de x mais a φ de y. Bem, quando nós fazemos ou adotamos este modelo, nós podemos derivar essa função u em relação a y, e o resultado será justamente a função n, proveniente de uma derivação ou de uma derivada parcial realizada. Agora, se nós multiplicarmos du por n, nós vamos ter du igual a n de y. Nós temos também que, caso seja realizada a derivada da função φ de y, seu resultado será a φ' de y, que podemos também chamar de uma função de y f de y. Quando integrarmos a função φ' de y, vamos obter novamente a função φ de y, que vai ser igual à integral da f de y dy. Agora, com esses pensamentos, nós vamos verificar se a equação diferencial do enunciado é ou não exata. Nós temos aqui a x² menos y³ como sendo a nossa função m, e a xy² como sendo a função n. Destacando então tais funções, a função m, dada por x² menos y², e a função n, representada por xy². E agora nós vamos derivar a função m em relação a y. Vamos obter como consequência, bem, x² não contém y. Logo, será considerada constante para essa derivada, que será zero, então. E a derivada de menos y³ será menos 3y, 3 menos 1, 2, ou seja, menos 3y². Vamos derivar também agora a função n, só que em função de x. E ao fazer isto, a derivada de x aqui vai ser 1y². Se compararmos as duas derivadas, vamos ver que elas são diferentes. Portanto, esta aqui não é uma equação diferencial exata, então não é exata. Para podermos determinar o fator integrante ou um fator integrante adequado, podemos usar a expressão ln de lambda, com lambda sendo o nosso fator integrante, igual à integral de uma função f de x dx. Essa f de x vai ser representada por menos 1 sobre n, que multiplicará a derivada de n em relação a x, e menos a derivada de m em relação a y. Agora, com estas informações, nós vamos verificar como podemos, então, determinar esse fator integrante. Nós vamos destacar aqui, então, quem? Primeiro, a função n, que é dada por x, y².
Vamos destacar também a derivada dn dx, que nós já encontramos, e nós sabemos que é y ao quadrado. E vamos destacar a derivada de m em relação a y, e que nós vimos que é menos 3y ao quadrado. Então, menos 3y ao quadrado. Realizando a substituição dessas informações na f de x, a f de x, vamos lembrar, é essa expressão aqui. Então, na f de x nós vamos ter menos 1 sobre n. Então, menos 1 sobre n, que é x, y ao quadrado. E vamos multiplicar por dn dx. Então, a dn dx é y ao quadrado. E menos a dm de y. A dm de y nós já sabemos que é menos 3y ao quadrado. E agora é só resolvermos dessa expressão aquilo que for possível e passível de resolução. A f de x, então, será menos 1 sobre xy ao quadrado. Vamos multiplicar por y ao quadrado, menos e menos, mais 3y ao quadrado. A f de x, então, vai ser menos 1 sobre xy ao quadrado. E vamos multiplicar por 1y ao quadrado menos 3y ao quadrado gerará 4y ao quadrado. Podemos simplificar y ao quadrado do numerador com o do denominador. F de x, então, vai ser menos 1 vezes 4, menos 4 sobre x. Então, nós temos agora a nossa f de x. Vamos em busca agora do fator integrante. Vamos lembrar que ln de lambda, então ln de lambda, pode ser a integral da f de x dx. Então, ln de lambda vai ser igual à integral de a f de x nós conhecemos e é menos 4 sobre x dx. Então, ln de lambda será igual a menos 4, escrevemos fora do sinal de integração, o que resultará em dx sobre x. Vamos lembrar que existe um modelo em que a integral du sobre u nos levará a ln du mais uma constante c de integração, e nesse contexto ficará para depois. Então, ln de lambda vai ser igual a menos 4 dx sobre x equiparado a du sobre u nos levará a integral ln du ou ln de x. Vamos lembrar também que em um logaritmo, ln é a representação de log de base e. E nós temos das propriedades dos logaritmos uma que nos garante que c multiplicando pelo log de b numa base a pode também ser reescrita como o c sendo o expoente ou a potência de b da mesma base a. Ora, esse é menos 4, então vamos reescrever como potência de x. Vamos ter ln de lambda, que será igual a ln de x a menos 4. Simplificando os ln's em ambos os lados da igualdade, vamos ter então o nosso fator integrante, que vai ser igual a x a menos 4. Bem, determinamos o fator integrante. Agora nós faremos o seguinte, nós vamos multiplicar esse fator integrante pela nossa equação diferencial original do enunciado da questão, que é x ao cubo menos y ao cubo dx mais xy ao quadrado dy. Então, vamos fazer isto. Começamos primeiro repetindo aqui a nossa equação, que é x ao cubo menos y ao cubo dx mais a x y ao quadrado dy igual a zero. E vamos multiplicar, então, a nossa expressão pelo fator integrante lambda, que é igual a... Vamos lembrar quem é ele? Está aqui, x a menos 4. Então, vamos escrever aqui x a menos 4 como sendo o nosso lambda, ou o nosso fator integrante.
Distribuindo então x a menos 4 em toda a equação, nós vamos obter como consequência x a menos 4 vezes x à terceira, ou x ao cubo, multiplicação de bases iguais, mantemos a base comum e somamos os expoentes. 3 menos 4 gerará menos 1. Menos x a menos 4 vezes y ao cubo gerará y ao cubo x a menos 4 dx. Mais x a menos 4 vezes x elevado a 1 gerará x a menos 3 y ao quadrado dx igual a zero. Bem, esta equação diferencial que obtivemos agora é equivalente à inicial. Isto quer dizer que a solução desta gerará a solução da outra que nós estamos buscando. Nós temos aqui uma nova função m e uma nova função n. Vamos derivar a m em função de y. Ao fazer isso, x a menos 1 será considerada constante e sua derivada será zero. E a derivada de y a menos 3 gerará 3, que multiplica, ou seja, menos 3y. 3 menos 1, 2, e vezes x a menos 4. Já a derivada da função n em relação a x será menos 3, que multiplica x a menos 3 menos 1, menos 4, y ao quadrado. Se compararmos as duas expressões, a derivada de m, de y e a derivada de n de x, vamos ver que ambas são iguais. Portanto, agora nós sabemos que esta nova equação é exata. E sendo exata, podemos nos servir, podemos utilizar o modelo u igual a integral de m de x mais φ de y. E vamos fazer isso então. Lembrando que a u vai ser igual à integral da m de x mais a φ de y. Substituindo a função m, u então será a integral. Quem é a função m? Ora, é x a menos 1, que aqui nós já podemos deixar no formato que vai nos interessar. Ou podemos fazer isso na próxima linha, talvez seja mais conveniente. Menos y ao cubo x a menos 4 dx e mais a φ de y. Agora, separando as parcelas da nossa integral, nós vamos obter u que vai ser igual à integral x a menos 1, vamos escrever como sendo 1 sobre x, ou seja, dx sobre x. Y ao cubo, como nós estamos integrando x, será a nossa constante. Vamos escrever fora do sinal de integração. Logo, y ao cubo multiplicará a integral de x a menos 4 dx e mais a φ de y. Agora vamos resolver estas integrais. Nós temos lá do início das nossas integrações uma integral que diz que a integral de u sobre u será igual a ln de u. Então, uma integral nós já conhecemos. Portanto, agora nós vamos dizer, ou podemos dizer, que a função u vai ser igual a... Nós temos aqui du sobre u, cuja integral é ln du ou ln dx, menos y ao cubo, integral de... Bem, a integral de u elevado a n du pode ser representada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração. Como nós temos a função u sendo representada por x, e n, seu expoente, por menos 4, então sua integral vai ser x a menos 4 mais 1, ou seja, menos 3, sobre menos 4 mais 1, menos 3. E mais a função φ de y. Vamos lembrar também que, lá no início, quando destacamos o modelo, nós derivamos a função u em relação a y, obtendo como consequência a função n. E depois multiplicamos dy por n. Então, nós vamos adotar esses dois procedimentos. No primeiro deles, vamos derivar u em relação a y. Ln de x derivado gerará zero, uma vez que não temos y juntos. Menos dividido por menos gerará mais. E a derivada de y ao cubo será 3y ao quadrado. Vezes x a menos 3
sobre 3. E podemos simplificar o 3 com o 3. E mais a filhinha de y. A filhinha de y nós chamamos de f de y. Vamos lembrar disso? Então, a filhinha chamamos de f de y. E na sequência, nós multiplicamos dy pela n, gerando du igual a n dy. Então, fazendo isto, multiplicando dy no segundo membro, nós vamos ter como consequência y ao quadrado, x a menos 3 dy. E mais a f de y dy. Lembrando que toda expressão é a n dy. Mas a n dy, a nossa nova n dy, é x a menos 3, y ao quadrado dx. Vamos escrevê-la então. Y ao quadrado, x a menos 3 dy, mais a φ dy dy, serão iguais a n dy, que é x a menos 3, y ao quadrado dy. Então, nós precisamos somente fazer um ajuste aqui. Vamos lá. Aqui nós temos, então, a dy, que foi escrita como dx. Então, a dy agora será reparada. Então, nós estamos escrevendo agora do modo adequado, do modo como tem que ser escrito. Bem, vamos continuar, então, com a nossa integração. Observe que nós temos, em ambos os membros da igualdade, a mesma expressão. Então, simplificando os dois lados da igualdade, vamos obter f de y dy igual a 0 dy. Se integrarmos ambos os membros da igualdade, vamos lembrar mais uma vez que a integral da filhinha de y vai gerar a φ de y. Então, nesse contexto, nós temos aqui a integral da f de y, que vai ser a φ de y. E a integral de 0 é uma constante c de integração. Do nosso modelo resolvido inicial, u igual a ln de x, mais x ao cubo. Na verdade, aqui nós vamos ter x a menos 3, y ao quadrado. Bom, a solução é u igual a ln de x, menos com menos mais, y ao cubo, x a menos 3. Mais a φ de y, nós podemos reescrevê-la agora como sendo ln de x, mais y ao cubo sobre x ao cubo. Como nós temos mais φ de y, vamos fazer mais a constante c de integração. E a função u, na verdade, em nosso modelo, é uma constante c que, sem perda de generalidade, pode ser igualada a 0. Justamente porque nós temos uma outra constante aqui, já resultando da integração final. Então, nós podemos colocar agora tudo igual a 0. Lembrando que esta é uma forma de se representar o resultado final. Dependendo de sua vontade, criatividade e tempo, outras formas podem surgir ou podem ser escritas. Ok, galera? E com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!